Continuamos, pela bondade de Deus, nas pregações do culto matutino, a nos basearmos no Catecismo de Heidelberg. E nós estamos adentrando a um tema muito interessante. Envolve lá as perguntas 9, 10 e 11. E essa mensagem tem como título: Deus é justo, mas também é misericordioso. Abra comigo em Romanos capítulo 3. A partir do versículo 19. Romanos capítulo 3. Eu vou conduzir a leitura de 19 a 26, meus irmãos, e eu peço que você preste atenção, atente à mensagem da palavra. E desde já, louvado o nome do Senhor que conduziu você aqui à igreja. E nos alegramos no Senhor em ver a igreja repleta, porque isso nos dá a certeza que em nome de Jesus, os mesmos que vêm de manhã virão às 18 horas. Amém. Romanos 3, 19 a 26. Diz assim a palavra: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para a manifestação da sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O que nós estamos lendo a partir de Romanos 3? Esse tema é essencial para a nossa fé: a justiça e a misericórdia de Deus. E quando o Catecismo de Heidelberg mostra isso, ele coloca 3 perguntas bem instigantes. A pergunta de número 9 fala: Deus é injusto ao exigir do homem o que ele não pode cumprir? Pergunta de número 10: Deus permite que a desobediência e a rebelião fiquem impunes? E pergunta de número 11: Deus não é tão misericordioso? Essas 3 perguntas, meus queridos, lidam com um problema real para toda a humanidade. E qual é esse problema? Se Deus é justo, como podemos ser salvos? Se Deus é misericordioso, por que existe juízo? Talvez você não vai encontrar notícias ou a internet colocando essa como sendo a pergunta principal que a humanidade quer responder, porque a humanidade caída em pecado, como nós éramos antes, nós fugimos mesmo desse confronto com Deus. Mas o Senhor não deixa assim, Ele traz luz. Então, em primeiro lugar, Deus não exige nada injustamente. Os versos 19 e 20 de Romanos 3 que lemos, deixa isso muito claro. A lei está colocada para que todas as pessoas calem a boca, não reclamem, não murmurem, porque todos somos culpáveis diante de Deus. Nós não conseguimos viver por nós mesmos, na nossa prática e força, para satisfazer Deus, de forma alguma.
Por isso que quando esse catecismo antigo pergunta, Deus é injusto ao exigir do homem o que ele não pode cumprir? A resposta é não, pois Deus criou o homem de tal maneira que esse podia cumprir a lei, mas o homem, Adão e Eva, instigados pelo diabo, por sua própria vontade, privou-se a si e a toda a sua descendência dos dons maravilhosos da comunhão com Deus, da eternidade. Isso, amados, nos ensina uma verdade que tem que ser fundamental no nosso coração, na nossa mente. O problema do pecado não está em Deus, mas em nós. Na sua soberania, você vai ficar meio que pasmado por saber que toda a história ele rege. Então Deus não foi tomado de sopetão, não deu um salto no seu trono eterno quando Adão e Eva pecaram. Estava no seu projeto eterno. Talvez seja muito difícil para a nossa mente limitada, racional, entender o que é soberania de Deus, porque muitas vezes podemos confundir que a responsabilidade humana diante do pecado, a responsabilidade que Adão e Eva tinham e, portanto, eles representavam toda a raça humana, parece então que ficamos como vítimas, já que Deus é soberano e manda na história. Por favor, não entre nisso. A questão não é essa. A questão é que somos responsáveis a partir do momento que somos criaturas. Fomos criados para prestar contas com toda a nossa vida, com tudo aquilo que Deus projetou para o ser humano e para toda a criação, para viver a glória de Deus, para glorificá-lo. Quando o pecado interrompe isso, somos culpados. Ali está a nossa responsabilidade, como estava sobre Adão e Eva. Deus nos criou retos. Gênesis 1, 26 e 27 deixa isso claro, mas a nossa queda em Adão nos tornou incapazes, incompetentes, inúteis para cumprir a sua lei. Esse é o primeiro ponto. Como você aplica isso para a sua vida cotidiana? Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que reconhecer que a nossa incapacidade de obedecer a Deus é culpa de quem? Nossa! Sim, pode tentar. E ao longo da história humana, religiões estão sendo criadas, verdadeiras pontes daqui para Deus, e nenhuma delas é concluída, nenhuma delas chega ao fim. Muito pelo contrário, até na nossa busca religiosa, o nosso orgulho, nossa exaltação, o nosso ego é colocado em primeiro lugar, uma verdadeira idolatria, e o maior ídolo somos nós mesmos. Então reconheça, a nossa incapacidade de obedecer a Deus não é culpa de Deus, mas da nossa natureza caída. Nós devemos rejeitar qualquer doutrina que diga que o homem tem esse poder, seja chamando de livre-arbítrio ou de qualquer outra coisa, para escolher Deus por si mesmo. Não dá. Aliás, é muito interessante quando você é resgatado por Cristo e você fica totalmente irado ou chateado com ações ímpias contra você. Você deve lembrar que o ímpio não consegue fazer aquilo que agrada a Deus. E o que você espera de ímpios? Impiedade. Mas, quando você é confrontado com isso e até sofre com isso, nessa hora, o que deve tocar no seu coração é a gratidão diante do Senhor, porque Ele te livrou dessa incapacidade. Rejeite qualquer coisa, ideia, força, pensamento, ensino, que diga que você mesmo tem competência ou capacidade de fazer o que Deus quer. Não temos. Nós devemos nos humilhar diante da palavra, nós devemos reconhecer nossa total dependência da graça de Deus. E aí chegamos na segunda parte. Deus não deixa o pecado impune. Quando a pergunta desse catecismo, a pergunta de número 10, ela fala para nós, Deus permite que a desobediência e a rebelião fiquem impunes. É muito interessante que dos versos 21 a 24 de Romanos 3, que você tem aí diante dos olhos, a resposta do catecismo é exatamente como esse texto nos fala. De maneira nenhuma, Deus vai simplesmente
permitir a desobediência e a rebelião, ficando elas impunes. Não, antes a sua justiça exige que o pecado cometido contra a sua suprema majestade, a majestade de Deus, seja punida com pena extrema, tanto no tempo como na eternidade. E é isso que nos ensina, irmãos, que Deus é perfeitamente justo e não pode ignorar o pecado, ele não ignora. Se ele deixasse o pecado impune, ele não seria Deus. Exatamente o que Romanos, capítulos da frente, capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas veja que interessante, nesse texto que é a nossa base, o Romanos 3, 21 a 24. Mas agora sem ele se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Que justiça é essa para de fato Deus não deixar o pecado impune? Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Em quem é Cristo, na sua obra, para todos e sobre todos os que creem. Crer. Crer. Fazer alguma coisa para ser salvo? Não. Crer. Crer em quê? Primeira verdade, verso 23. Todos pecaram e precisam, necessitam, carecem da glória de Deus. Segundo, são justificados gratuitamente pela graça. Graça. Mediante o quê? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não é mediante a redenção que talvez você encontre, que futuramente encontrará, ou que já passou. Há continuamente em Cristo. E como? Então Deus não deixa o pecado impune? Verso 25. Deus propôs no sangue de Cristo a propiciação. E esse termo, de uma maneira mais simples possível, é o pagamento do seu pecado, do pecado de muitos ímpios. Ele preparou no sangue do Senhor. Como você crê? Mediante fé. E essa fé vem dele para manifestar a sua justiça. Por quê? Porque Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, ou a execução deles até Cristo. Muitos seres humanos foram resgatados porque em Cristo Jesus o preço do seu pecado foi e continua plenamente pago. Outros continuarão no seu pecado e multiplicarão. E chegará um dia onde o Senhor vai prestar as contas finais. A Bíblia chama de dia do juízo, julgamento final. E naquele dia, aqueles que continuaram envolvidos com seus próprios desejos, achando que estavam enganando a Deus, ou que descobriram a melhor forma de viver essa vida, eles serão condenados. Mas e aqueles que a graça alcançou? Mas e aqueles que o sangue de Cristo cobriu? A vida deles nessa terra é transformada. Eles são moldados dia a dia, cada vez mais, sendo conduzidos para mais perto do Senhor. Eles começam a não amar mais esse mundo. Eles começam a valorizar as coisas do alto. Eles começam a testemunhar daqui e mostrar para as pessoas que os seus valores bíblicos significam: existe um Deus, fomos feitos para Ele. E nós não podemos encontrar paz senão fazendo sua vontade. E é verdade, não é? Quantas coisas terríveis, até nós crentes, vivenciamos quando desobedecemos a Ele, apesar de sabermos a sua vontade. É por isso que Deus não deixa o pecado impune. Aplique isso para a sua vida. O mundo hoje rejeita a ideia de um Deus justo e vingador. Aliás, pregue essa verdade. Você vai ouvir e ver pessoas reclamando e rostos bem feios para você. Mas nós não podemos moldar Deus conforme nossos desejos. Isso deve despertar em nós temor do Senhor e arrependimento verdadeiro. Porque não tínhamos condição pelo pecado. E Ele preparou condição para agradarmos a Ele. Nós devemos ensinar, pregar, proclamar fielmente, dentro da igreja, fora da igreja, a tempo e a fora de tempo, sobre o juízo de Deus, sem minimizar a sua santidade. O que você acha que se encontra dentro dos corações perdidos? Eles querem aplacar a voz
que o pecado vai cada vez mais produzindo de precisamos ser satisfeitos. E quando o evangelho é trocado por busca de maior satisfação e não do tratamento correto do pecado, o juízo de Deus, nós não estamos fazendo um serviço do reino, estamos fazendo um desserviço. Estamos piores do que os fariseus do tempo de Jesus, que ficavam diante da porta da salvação, nem eles entravam e impediam outros de entrar. Ah, amados, que tristeza nos nossos dias, quando parece que qualquer coisa que aponte para a seriedade de uma caminhada com Cristo, as pessoas não querem ouvir. E muito mais a exigência disso por conta do juízo de Deus contra o nosso pecado. Por isso, nós chegamos no final. A pergunta de número 11 que diz, Deus não é também misericordioso? E aí você tem o final, versos 25 e 26 de Romanos 3. Deus não propôs pelo sangue, através de Cristo, verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Esse catecismo, na pergunta 11, responde assim: Deus é verdadeiramente misericordioso, mas Ele também é justo. Por isso, a sua justiça exige o pecado cometido contra a sua suprema majestade ser punido com pena extrema, tanto no tempo como na eternidade. Pequenos julgamentos são vivenciados pela humanidade nos dias atuais, em toda a vida terrena, na verdade. E a consumação total e plena desse juízo acontecerá na eternidade, no dia do julgamento final. Amados, nós não temos mais ouvido tantas proclamações do Evangelho com o Evangelho integral, com o Evangelho completo. Querem falar apenas das benesses de Deus, de viver essa vida terrena muito boa, porque Deus é o seu Senhor. Me vem sempre à mente as palavras de Cristo: do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vale. Vale mesmo, meu irmão crente. Vamos esquecer um pouco os perdidos por alguns instantes. Você recebeu a graça salvadora. Para quê? Para viver o aqui e agora? Para que seus sonhos, seus desejos, seus impulsos tenham que ser satisfeitos aqui porque você é filho do rei? Ele encontrará você. Se você não percebe que Ele já te encontrou, Ele encontrará você plenamente no dia do juízo. Olhe essa misericórdia santa e bendita. Aqui está o coração do Evangelho. Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo perdoar pecadores? A resposta está em Cristo. Precisamos de Cristo, dependemos de Cristo, precisamos viver pelas palavras de Cristo, precisamos nos agarrar no meio das nossas lutas, até o pecado remanescente que ainda vem nos derrubar, mesmo sendo filhos de Deus resgatados por Ele, nós devemos correr para Cristo. Ele é a rocha no momento da angústia, Ele é a torre forte que você se esconde, Ele é aquele que vai te dar impulso e vida para obedecer quando todos ao seu redor não quiserem obedecer. Ele é o único que vale a pena viver seguindo-o, por Ele e para Ele. É na cruz que Deus derramou a sua ira sobre o Filho, para que nós pudéssemos receber misericórdia. Jesus foi o nosso substituto. E é maravilhoso ler em Romanos 6, novamente, que Paulo diz que o nosso velho homem foi incluído lá na cruz, para que o corpo do pecado fosse destruído, não atordoado, não é só um nocaute, destruído. Para quê? Para não servirmos mais ao pecado como escravos. Isso é misericórdia em alto grau, em grande quantidade. Ele tomou o nosso lugar e incluiu o nosso velho homem. Vamos aplicar essa última verdade para nós hoje. Nós devemos confiar somente na justiça de Cristo e não em nossas obras. Mesmo nós resgatados em Cristo, fazendo parte de uma igreja que ainda ensina realmente a palavra,
A sua espiritualidade não pode ser manchada por achar, é porque eu faço isso, é porque eu conduzo aquilo, é por isso que eu vou para o céu. Não, você vai para o céu por causa da justiça de Cristo, por causa da graça de Cristo, por causa da obra dele, que foi e para sempre será consumada. Ele mesmo disse isso na cruz. Nós devemos viver gratos pela graça recebida. A salvação basta. Mesmo que a doença não cesse, mesmo que alguns problemas parecem que não vão mudar, mesmo que esse mundo piore, você recebeu a graça. Você recebeu a graça. Ai, pastor, mas eu queria... Repensa antes de você concluir a frase. A graça de Deus, que não tinha que ser derramada sobre você ou sobre mim, e foi, ela não é suficiente? Você quer mais o quê? Mais satisfação da sua vontade? Mais exaltação do seu eu? Humilhe-se junto comigo, em gratidão diante da graça recebida. E sabe como é que você demonstra essa humildade em gratidão? Obedecendo a Deus em resposta ao seu amor. E sabe uma das formas de você obedecer ao Senhor? Nós devemos proclamar que a salvação é pela graça, mas não foi de graça, custou o sangue de Cristo. Todas as vezes que você abrir a Bíblia, todas as vezes que você vier no culto, numa aula de escola dominical, o Senhor Jesus está te relembrando isso, e dizendo que Ele é com você, e dizendo que Ele está continuando o projeto de levar você para a eternidade. Esse é o único projeto, porque nisso tudo, toda a glória não é dada a você, toda a glória é dada a Ele. Louvado o nome do Senhor, por sua justiça e por sua misericórdia. Vamos orar, encerrando o culto matutino. Senhor, nós queremos verdadeiramente sermos gratos por essa tua grande salvação. Ela não é uma das coisas abençoadas que o Senhor nos deu. Ela é a coisa abençoada. Todas as demais benesses terrenas que o Senhor nos dá são passageiras, e nós te agradecemos por todas elas. Até a vida aqui terrena. É passageiro. Um dia a morte vai chegar, ou o Senhor vai voltar na sua segunda vinda, e essa vida terrena vai acabar. As consequências do pecado, ó Pai, segundo a tua palavra, em todo o universo, culpa do ser humano, o Senhor vai tratar restaurando tudo em novos céus e nova terra. Ó Deus bendito, faz-nos viver o hoje, o agora, sabendo que a eternidade está chegando. Anima o teu povo, não para vivermos de maneira sem sentido, irreverente, sem nos preocuparmos que fomos salvos para te agradar, para te obedecer, e o Senhor nos capacita nisso. Não nos deixes ter vidas negligentes. Perdoa se algumas vezes ficamos focados mais nessa terra do que nos preparando para a eternidade. Faz-nos ensinar isso constantemente a todos, nos nossos lares, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, que falemos isso às pessoas ao redor, que testemunhemos, fazendo discípulos de todas as nações, andando com eles, fazendo amizade exclusivamente para mostrar a tua palavra, para nós influenciarmos esse mundo e não o contrário, porque o Senhor está voltando, porque o Senhor continua reinando e vai cumprir a tua vontade. Anima o nosso coração com essa verdade. Te agradecemos porque o Senhor é justo, te bendizemos porque o Senhor é misericordioso. Em nome de Jesus é que te somos gratos. Amém.